Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Bem, amigos, já abrindo aqui, pedindo seu like, pedindo sua inscrição no nosso canal para nos ajudar a crescer. Vocês podem dizer assim, Xande, por que todo mundo faz vídeo quando termina o jogo e você não faz? Algumas vezes eu faço, mas é muito raro. Por que, meus amigos? Eu vejo da seguinte forma: quando termina o jogo, às vezes eu estou muito estressado, estou muito eufórico. Muitas vezes, né, a gente está no calor da emoção, a gente não tem a percepção real das coisas que nós podemos falar, podemos expor. Então eu prefiro dormir, prefiro deixar sentar as emoções. Agora são 11 horas da manhã, eu até disse ontem no vídeo pela manhã que eu gravei ontem à noite, antes do jogo, que o vídeo ia ser entre 10 e 11 horas, mas acordei um pouquinho mais tarde, feriado, tomei um bom café, assisti The Chosen, assisti mais uns 2 capítulos da sériezinha lá de 20 minutos, daquele irmão do Sheldon, né? O irmão dele, o George. E aí fui esparecer um pouquinho a mente, fui dormir ontem muito chateado. Eu acredito que a maioria dos flamenguistas foram dormir todo mundo muito chateado. Então, se eu fosse expor qualquer coisa ontem, realmente, sabe, não ia ser legal. E aí, por isso que muitas vezes eu prefiro deixar para outro dia. Eu sei que é um vídeo de pouca relevância, um vídeo que quase ninguém vê, mas não tem problema. Só mais assim, vamos dizer assim, como um desabafo meu. Porque tem hora que a gente tem que desabafar, porque senão a gente explode. Muito bem, então vou falar com vocês um pouco aí sobre a atuação de cada jogador, né? Da minha percepção do que aconteceu, para a gente poder entender um pouquinho o que foi esse flu-flá. Não é fla-flu não, flu-flá, porque o Fluminense é o mandante. Bom, para a sorte do Flamengo, o Palmeiras empatou, senão o Palmeiras iria passar o Flamengo por um ponto. Complicado. Tínhamos tudo ontem para nós colocarmos as duas mãos na taça, vamos dizer assim. Infelizmente perdemos essa oportunidade. E assim, participo de grupos aqui de WhatsApp, eu vejo muitas pessoas reclamarem do Felipe Luiz, e eu não concordo, porque eu gosto do Felipe Luiz. Eu acho que desses últimos treinadores, foi o melhor que nós temos. Ele é até um pouquinho acima do Jorge Jesus, na minha opinião. Eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas, mas ontem o Felipe Luiz não foi bem. Também muito por conta da nossa CBF, né? Porque a CBF ela tem um produto, o melhor produto da CBF é o Campeonato Brasileiro. E a CBF, ela bagunça, ela é a primeira a bagunçar. Não vou botar a culpa nesse atual gestor, porque ele pegou já coisa, acho que foi setembro, né, agosto, já bem no final do ano, não tinha muito mais como consertar. Mas a CBF, ela é a principal responsável por isso que tudo que acontece no Campeonato Brasileiro. A gente vê aí Palmeiras e Flamengo e Palmeiras brigando ponto a ponto, e os dois times entram muito desfalcados, fazendo verdadeiro malabarismo, né, tanto time quanto calendário quanto CBF, para poder entrar em campo. Um completo desrespeito para com o consumidor, que somos nós, torcedores. Muito bem, meus amigos, então aí Rossi, né? Rossi ontem, meus amigos, nota 1. Mas foi bom. Quando ele levou aquele gol, eu falei assim, caramba, foi bom, porque estamos errando com uma gordurinha pequena, porque nós temos possibilidade de errar. Porque imagine se isso dali fosse na final da Libertadores contra o Palmeiras. De novo, lembra do Andrés Pereira? De novo. Entendeu? Então, assim, tira um pouco desse excesso de confiança que o Rossi estava. Aquilo ali foi excesso de confiança. Então, nota 1 para o Rossi ontem. Né? Vem realmente, o Flamengo está na final da Libertadores graças ao Rossi, mas ontem ele errou. Emerson Royal, eu não tenho nem mais o que falar do Emerson Royal. Nota 1 para ele. Eu não tenho mais o que falar desse camarada. Eu já disse, será que não tem ninguém na base do Flamengo melhor do que Emerson Royal? Será que não tem ninguém na Série B, na Série C, na Série D melhor do que Emerson Royal?
que justificasse a contratação desse senhor por 9 milhões de euros. Nota 1. E Felipe Luiz continua insistindo com Emerson Royal. Brincadeira. E aí vem o João Vitor. Vou dar nota 1 também, novamente, porque são 2 jogos seguidos. Falhou contra o Sport, falhou ontem contra o Fluminense. Muito mal na partida. Né? E aí não é culpa só dele, é culpa porque ele está jogando do lado do Emerson Royal. Quer dizer, o Emerson Royal ajuda a potencializar os erros de João Vitor, que é um menino. E ainda precisa do apoio, precisa amadurecer. Errou demais na saída de bola. Gerou muita chance ao Fluminense. E ainda recuou de forma que complicou o Rossi no segundo gol. Bom, foi vaiado? Foi, mais é que eu falo, gente, deixa para vaiar no final. Vamos lá, Danilo. Danilo ontem, ele entrou no lugar do João Vitor, né? E pelo menos melhorou bastante ali a defesa, né? Acertou algumas enfiadas de bola. Eu vou dar uma nota pro Danilo muito justa, uma nota 8. E você fala, poxa, uma nota 8? Vou, porque o cara saiu do avião pro Maracanã, meu irmão. O cara já tá cansado. Imagina você fazer uma viagem, que não é uma viagem curta, né? E vem do avião para poder jogar, sua perna cansada, você fica parado muito tempo. Cara, nota 8 para ele, foi um herói. Léo Pereira ontem, cara, era o único sensato naquela zaga ali. Royal, o menino, né? E o Ayrton Lucas, cara, esquece, né? O Ayrton que eu falou daqui a pouquinho não foi tão ruim quanto esses 2 anteriores, né? Mas esquece. Mas ficou sozinho, cara. Sozinho, tentando consertar tudo ali. Pô, pra mim, sabe? Vou dar uma nota 7 pro Léo Pereira. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas ontem, mais uma vez, não fez um primeiro tempo bom, né? Tinha uma avenida ali nas costas dele, né? O Fluminense atacava como queria, ou pela esquerda ou pela direita. Eu até pensei assim, eles vão priorizar a direita, porque sabe que Emerson Royal é ruim e tá com um menino novato ali. Mas que nada, fizeram a salsa por lá, por cá e escolheram, né? No segundo tempo ele até melhorou mais um pouquinho. Mas mais nada do que isso, nota 5 para Ayrton Lucas. Saul. Gente, caramba, como é que Saul jogou mal ontem? Como o Saul jogou mal ontem? Irreconhecível. Irreconhecível. Tomou um cartão amarelo bobo, tá fora do próximo jogo, né? No segundo tempo ele deu uma melhorada como os demais. Horrível. Nota 2 pro Saul. E o Pulgar foi sobrecarregado. Muito sobrecarregado. E considero ele acabou sendo mal. Foi mal, né? Vamos dizer assim. Nos gols do Fluminense, né? E sobrecarregado, porque simplesmente não funcionava nem a defesa e nem funcionava o meio-campo. E ele tinha que cobrir a atuação de João Vitor ainda. Cara, terrível. Vou dar nota 4 aí para o Eric Pulgar pela sobrecarga que ele teve. Aí ele saiu, entrou Jorge, levou cartão também mais uma vez, né? Também parece estar fora do próximo jogo. Aí ele saiu, entrou Jorginho, aí imagina, né? Eric Pulgar fora, quem é que vai entrar? Alan. Pô, caramba. Aí entrou Jorginho, né? Jorginho ontem ele entrou, você vê que o meio campo melhorou bastante, né? Deu mais mobilidade, né? A saída de bola melhorou bastante, né? Bateu o pênalti, fez o gol, né? Muito bem batido. Quando ele dá aquele pulinho, chega a me dar um frio na espinha. Vou dar uma nota 6 para dar 7 para o Jorginho, para ser coerente. Aí Carrascal ontem ele fez uma partida aí, rapaz, muito abaixo do que a gente esperava. Ele veio para poder cumprir uma função que seria do Arrascaeta, mas eu acho que ele jogou totalmente fora daquilo que seria aquela posição do Arrasca. Ele chutou uma bola que foi uma bola bem fraca, ele deu aquela pedalada ali, foi bonito, mas quando chutou fraco nas mãos do goleiro do Fluminense, né? Tentou algumas coisas, mas nada além de firula, né? Mas
Cara, difícil. Nota 4 aí para ele. Aí, Samuel Lino, cara, é outro. Não tem condição. Aí eu falo o que eu tô falando sempre. Cara, eu não vou nem comentar mais nada de Samuel Lino. Não vou. Mas eu pergunto, vocês preferem que o Flamengo fique com o Samuel Lino e venda o Everton, Cebolinha, o Michael? Nota 1 pro Samuel Lino. Aí entrou Everton, Cebolinha, né? Ele entrou muito bem, mais uma vez, né? Movimentou o lado esquerdo e fez o Flamengo se tornar bem mais ofensivo. Deu um lindo chute na melhor chance que o Flamengo teve no segundo tempo. Foi o melhor em campo desde que entrou. Nota 7 aí para o Everton, Cebolinha. E aí o Bruno Henrique, né? Olha, o Bruno Henrique ontem, de novo, né? Assim, caiu. Mas estava todo o time perdido. Errou um cabeceio, uma chance muito boa que ele teve no primeiro tempo, né? Não conseguiu nem ser referência no ataque, nem ajudar na criação, voltando para buscar a bola. Olha, difícil. Eu gosto do Bruno Henrique, nota 2 pro Bruno Henrique. O time todo. Plata, eu só soube que Plata entrou quando o narrador falou o nome dele uma vez, mais nada, né? Nada. Nulo, nota 1. Até vai ser expulso. Aí, Luiz Araújo, né? Aliás, o Plata entrou no lugar do Bruno Henrique, né? Bom fizer isso aí. Luiz Araújo, né? Ontem também muito mal. Saiu no intervalo. Eu nem sei, talvez ele possa ter assistido alguma coisa que né, de mexer no intervalo, né? Não teve oportunidade nenhuma. Nota 2 para ele. Aí entrou o Juninho Chibica no lugar do Luiz Araújo, né? Olha, ele deu uma boa cabeçada. Acho que foi até a cabeçada que correu o defesa do Fábio muito boa, que ocasionou o pênalti, né? Se eu não me engano, a melhor chance para mim foi dele, né? Juninho, vou te dar uma nota 4, porque você não tem culpa de nada disso daí mesmo. Você é um dos caras que menos tem culpa disso daí. Felipe Luiz, né? Ontem, bom, de falar o quê, né? Tava sem opção. Insiste com o Royal, né? Insiste com o Samuel Lino. Cara, complicado, difícil. Apesar de estar sem opção, mas será que não tem ninguém na base? Não tem ninguém melhor na base? Cadê o Nanete? Gente, cadê aqueles jogadores do Flamengo que foram campeões mundiais? Será que não tem nenhum ali que preste? Brincadeira, cara. Nota 1 pro Felipe Luiz. Muito bem. E aí os números dos jogos, né? Aqueles 10 chutes aí lá pra frente, meio... 10 chutes não, 10 chutes lá pra frente, meio sem direção. O Fluminense deu 10, o Flamengo 14. Chute a gol, o Fluminense deu 3, entraram 2. E o Flamengo deu 4, entrou 1. Posse de bola. 31% para o Fluminense, 69% do Flamengo. Quer dizer, é o bobo que não sabe o que faz com a bola. Não sabe, tá com a bola, mas não sabe o que faz com a bola. Passes, 228 do Fluminense, 519 do Flamengo. Precisão de passe, 84% do Fluminense, 92% do Flamengo. Muito boa precisão de passe. Mas aquele passe que lateral, pro meio campo para zaga pro goleiro para zaga pro outro lateral, veio pro meio campo, volta. Número de falta, 12 para cada lado. Cartões amarelos, o Flamengo levou 3, o Fluminense 4, cartões vermelhos. Teve um cara do Fluminense que levou lá um auxiliar técnico, né? Impedimento, 2 do Fluminense, 4 do Flamengo. Escanteios, né? O Flamengo teve 5, o Fluminense 3. Então, meus amigos, com isso, o Flamengo está a 71 pontos, o Palmeiras diminuiu, né, a diferença de 1 ponto, veio a 69, empatou com o Vitória ontem. O Cruzeiro com 64 pontos, só que agora o Cruzeiro tem um jogo a menos, está com 33, deve jogar daqui a pouco, né? Não vi aqui a tabela ainda. E o Mirassol também com 60 pontos. Ontem o Mirassol jogou com o Santos. Eu também não vi ainda o resultado desse jogo, Mirassol e Santos, tá certo? Muito bem, meus amigos, o Xande não tem culpa desse fiasco do Flamengo, é mais uma partida péssima. E peço seu like, peço sua inscrição aí no canal e nos ajude a crescer. Fui!